E aí, meu amigo, minha amiga, seja bem-vindo ao nosso Papo de Sacristia. Meu nome é Marcos e com os meus amigos Bruno, com o nosso conhecedor das coisas, o Davi. O homem vivido, experimentado. Experimental. Carnaval foi bom, hein? Hã? Carnaval foi bom. Tem muitos carnavais, né? Festa da carne. Carnavales, exatamente. Convertei Cristo, Vai mas descer é no inferno e tobogã. outras coisas. Faz time de mim. E com o nosso padre É uma alegria, é um prazer. Castíssimo. Castíssimo é uma palavra muito forte, né? Casto. Casto. Celibatário, para ser mais preciso. Estamos aqui para dialogar com você. Davi, se eu disser para você, hoje eu vou estudar o Malaquias, o que você acha que eu tô dizendo? Ué, eu acho que você vai encontrar um Não mano fala não. Ah, tá, e obrigado. vai, né, manjar alguma coisa do mano, né? Vou imaginar isso. Misericórdia. Você tá se confundindo, eu tô dizendo do Antigo Testamento. Já se fazia isso no Antigo Testamento? Tinha nome, onanismo. Já tinha, não sabia. Olha, o povo do Antigo Testamento era sapeca iaiá. Tô Eu falando não do tô livro de sabendo. Malaquias, do o Antigo livro. Testamento. Que bom. E hoje nós vamos falar do que? Do Antigo e do Novo Do Testamento. novo. O Malaquias é muito interessante, o livro do Malaquias, quer dizer, né? tá. Alguns Malaquias também. Mas o livro do Malaquias é muito interessante porque ele é muito utilizado no meio evangélico, no que não é o livro lá do dízimo, que tu tá roubando de Deus. Claro, os profetas têm essa crítica, né? O negócio Eles tá roubando gostam, de né? Deus. Então, estamos aqui para falar do Antigo e do Novo Testamento. Que além do contexto histórico, assim, vocês veem grandes diferenças, assim? acha do Deus do Antigo Preconceitos, Testamento? Então, pessoas... eu acho que o Antigo Testamento mostra realmente um Deus tirano, um bebedor de sangue, mata, passa todo mundo no fio da navalha. Da navalha não, da espada, Desce derruba fogo a cidade, sobre a desce cidade. fogo, deixa estéril, porque você me repreendeu, eu vou te deixar estéril. Era uma coisa assim muito louca. E o Deus do Novo Testamento, um Deus que Jesus nos apresenta, é uma coisa assim mais, né? Paz e amor, Mais suave. vamos dialogar aqui. Tudo bem, Será vou isso? vou te mandar pro inferno do mesmo jeito, mas vamos aqui dialogar para depois te mandar. Ficou melhor. Será que isso é né? influência do globalismo, né? Jorge Soros, Jesus deu uma suavizada. Jesus era um cara mais alternativo, né? Tá me parecendo assim, um homem meio efeminado, será? Será que é o filho rebelde? O pai é severo e aí é o filho rebelde que será vai fazer que diferente? Mas a gente tem que levar em consideração que o filho é pai, né? O mesmo Deus. É uma coisa meio confusa, né? Aí entre os dois tem uma pomba. É coisa assim que é difícil de entender. Né? Coisas de cristão. Eu sei o pomba que então- você acha, Bruno. Eu tô perdido nisso. Eu diria que Deus, ele quer que a gente volte para a condição, né? Não sei, na verdade, não sei se o termo é bem voltar, mas é a condição que ele colocou lá, Adão e Eva, do ponto de vista de união com Deus, quer restituir essa união. E para isso ele utiliza de pedagogias, né? E vai evoluindo e tratando de forma diferente, dependendo do momento que a sociedade está ou com a capacidade de compreensão. Isso não seria um problema, não? Quer dizer, será então que ao invés de nós sermos feitos à imagem e semelhança de Deus, ele é feito à nossa imagem e semelhança, por exemplo, olhando para a Bíblia? Porque se há um condicionamento histórico que acaba condicionando a imagem que nós temos de Deus, então é ele que foi feito a nossa imagem. Significa, no Antigo Testamento, os povos guerreavam mais, você tinha menos noções de direitos humanos, então Deus do Antigo Testamento era mais sanguinário. Do Novo, agora, né? Em Pax Romana, né? Não vamos brigar com todo mundo, vamos juntar aqui, já tem estrada, né? Então Jesus é mais soft. Paz e amor. Será? É uma pergunta interessante. Dependendo pra da se fazer. compreensão do povo, das Porque coisas. você disse isso, né? Essa pedagogia. Mas Deus não pode aprender, né? Tecnicamente, o Deus cristão não pode aprender. Ele já sabe de tudo que ele vai aprender. Porque, você olhando para a Bíblia, parece que há modificações, né? E contradições, inclusive. Um dos nossos shorts aqui, né? Que é aqueles trechinhos que nós recortamos, né? Para divulgar os programas. Eu falei assim, se Jesus fizesse uma prova com Deus do Antigo Testamento, ele tomaria pau em tudo. Aí um dos comentários assim, Deus perdoe esse povo, aquela coisa. Não, mas é uma verdade. O Deus do Antigo Testamento... Olha, vou citar um trecho da Bíblia. Êxodo 4. Quando Deus chama Moisés e pede a Moisés que faça a libertação do povo. E aí Moisés reluta e aceita. Só que a família de Moisés, né, Zéfora e os filhos, não eram judeus. Né? Nós estamos dizendo ali do povo de Madiã. E aí, no meio do caminho, Moisés esquece um detalhe. O homem não presta atenção nem em guarda-chuva. Ele esquece que os filhos não eram circuncidados. O livro do Êxodo diz que
Moisés cai numa doença mortal. Zéfora se lembra, ela se recorda e corta o prepúcio dos filhos rápido. E Moisés cura. Então, olha para você ver, olha esse trecho. Olha, que o judeu e olha que não estamos dizendo nem do faraó. Nós estamos dizendo do cara que ele pediu para libertar. Ele se esquece de circuncidar os filhos e quase morre por isso. Por que o tempo inteiro tem que ficar cortando um pedacinho do pênis? Qual porque que é a tinha um utilidade? Porque é o problema, símbolo né? da aliança, Essas- né? É porque do pênis é que vem a sementinha, né? Vamos fazer aqui uma aula de educação sexual. Será Geralmente. que esse programa tá a favor do kit gay, da educação? Não sei. Vamos ver aqui agora. Aí, por favor. Mas enfim, do pênis vem a sementinha. Então, o conteúdo da aliança A sementinha. é a promessa da descendência. Então, ao cortar o prepúcio, está indicado no órgão que transmite a sementinha está a aliança, como está o sinal da aliança, né? Deus garante a prosperidade, é Deus quem concede a fecundidade, então fica lá no órgão. É quase para dizer assim, ser de qualidade, entendeu? Mas lá, ali, no Malaquias? Ué, mas é de lá que sai a semente, ué. A gente tá falando do Antigo Testamento, né? Pra Pois. ser- Não, Entendeu? É tipo assim, Deus tem um ser de qualidade, entendeu? Ser de qualidade divino é a circuncisão. Isso é só uma tatuagem aqui. Mas o Deus do Antigo Testamento, ele gosta dessas coisas mais Sangue, intensas. né? É hard, né? Ele é hard. Eu diria que um dos problemas que a gente tem com os protestantes é justamente algumas interpretações literais. Claro. Já falamos alguns O programas. problema, né? Você quer dizer. Eles não sabem interpretar, cada um interpreta O alguma problema coisa. é heresia, né? Mas... Mas eu ia falar que. Eu já perdi, meu Deus. do céu. um dos problemas são as interpretações Um dos literais. problemas é a falta de memória, né? É evidente. Seu problema. Saúde. Amém. Deus ajude. Amém. Não é Covid, não. Eu acho. Antivacina? O que Pode pode falar? falar. Não, já que. Por que. Então, já que a marca ali da qualidade é ali justamente A ali. marca da besta. É a marca. O contrário, a marca da não besta. Por que nós, cristãos, não continuamos É com por esse... isso que eu volto com esse negócio do short do Instagram, nossa brincadeira, nossa ironia. É porque Jesus faz uma subversão disso. E depois dele, sobretudo, os discípulos dele. Uma das subversões é essa ideia da necessidade da circuncisão. Se nós temos o batismo, para que nós vamos precisar de circuncisão? Pra que cortar os negócios? Entendeu? Se tem batismo. E aí, Então é um dos motivos pelos quais os judeus não nos aceitam de jeito nenhum. Porque quando eles olham para a Bíblia deles, que nós plagiamos chamando que é nossa, porque a Torá é deles, né? A gente pega e incluiu na nossa, colocou zíper, traduziu Ferreira de Almeida, coloca debaixo do braço e começa a gritar. Coloca e por aí vai. a harpa. Exatamente. Mas quando você olha para o Antigo Testamento, Nossa Senhora, Jesus é uma contradição terrível. O Novo Testamento vira... Você vê o Evangelho de Mateus, por exemplo, ele pega determinados trechos e muda o sentido. Por exemplo, o profeta diz, no deserto chamei o meu povo, aí Mateus... Não, é vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, então muda a coisa, troca, né? Trecho de salmo, é uma coisa de louco. eu ia falar sobre esse Por ponto. isso que os judeus não gostam da gente. E mandou Jesus para a cruz, porque ele bagunçou a bagaça toda. Ué. Não é só judeus, não, mas tá bom. Nós já comentamos isso em outros programas, né? Nós católicos vemos a história de salvação por meio de uma lente da tradição. Isso. Então, nós não sendo igreja do livro, nós, sendo igreja da palavra, nós olhamos isso com outra ótica. Evidente, do ponto de vista racional, isso é muito questionável. Principalmente pelos judeus, por exemplo. Mas... Até para Jesus, a questão que Jesus faz é isso. Eu vou usar uma expressão aqui forte, mas é para polemizar mesmo. Jesus foi o primeiro relativista. Ouvi isso que foi dito. O problema é seu, eu porém vos digo. Entendeu? Então é por isso que a Bíblia... Agora, não vou dizer não relativismo, aí para não brigarem muito comigo, nesse conceito contemporâneo nosso, de um materialismo absoluto, de tudo é permitido. Não, mas Jesus é o primeiro a relativizar. então... É por isso que ele vai para a cruz. Porque ele relativiza conceitos fundamentais. O templo, o sábado, a divindade, a circuncisão dos discípulos. Né? E é por isso que ele vai para a cruz. Então é por isso que a Bíblia é dividida desses dois? Em Antigo e Novo? Também Cristo por que isso, vem, né? Cristo que vem marcar, vai ser o Não, porque o que acontece com Jesus é um grande divisor de águas. E uma pessoa que olha para Jesus e não vê que ali estão sendo atravessados conceitos do Antigo Testamento está sendo ingênuo ou então mal intencionado. Não, Jesus é uma coisa difícil para um judeu engolir.
Nós, sobre a lente da tradição, que é boa para nós e cremos nisso, a gente tem uma outra perspectiva, uma outra narrativa. Mas imagine que aqui é todo mundo judeu. Não dá para conciliar Jesus com o Antigo Testamento. Não dá. Ele quebra todos os preceitos fundamentais. Deus é essencialmente invisível. Ele é a imagem do Deus invisível. Deus não tem nome. Ele chama Jesus. Deus não pode vir a esse mundo. Ele anda, come, entende? Ele é subversivo totalmente com relação à lógica central do Antigo Testamento. Um Deus invisível, centralizado na descendência de Abraão, ligado às promessas do Antigo Testamento. Como? Jesus... Mas aí como é que a gente vai conciliar essas grandes dicotomias, essas grandes diferenças num livro só? Bom, no início da igreja nós tivemos hereges como o caso de Marcião, que falou, corta o Antigo Testamento. Para que vai utilizar isso? Mas a igreja intuiu desde o princípio essa perspectiva que o Bruno bem colocou, saúde, da pedagogia. Por exemplo, a Dei Verbo, que é um documento da igreja que trata da revelação, palavra de Deus, ela fala de elementos imperfeitos e transitórios. Eu tô preocupado nessa coisa de todo mundo tá espirrando dentro desse lugar. Agachado. Tipo, aqui. Se você espirrar, vamos levantar. Mas eu fui o primeiro, eu acho. Ai, calma, Davi. Você é o Todo mundo aqui próximo, tá vacinado. Todo mundo aqui tá vacinado. Tem certeza? Tu tá vacinado? O povo da direita não tomou vacina. Tem certeza? Antibutantan. Ivermectina, né? 3 vezes. Tem certeza que você não tomou ivermectina, não? Ivermectina não, como é que é? Cloroquina patriótica. A família brasileira necessita. E eu tomei Esquece o tubaína. passado. Esse programa vai ser Ô, processado. Davi, isso é assunto passado. O assunto atual é a obrigação de vacina nas crianças. Contemporâneo, isso Tem aí. muita, Não vou falar mal não, porque nós estamos no governo. Aqui ainda não pode tem não. muita criança mogla aí. Vou chamar os pais aí, por favor. Vocês tomaram vacina, não sejam idiotas. Vacinem seus filhos. Isso Ninguém precisa ser mogli, não. Mogli é só na história da Disney. Ser bobo. Mas é um fato, é um atravessamento. Trazendo esse questionamento, né? O que é Jesus? Vou trazer do meu ponto de vista, né? Existiu, a partir de Abraão, entra, né, Deus entrando na história da humanidade como o tempo das promessas. Então, é o tempo onde... do meu ponto de vista, acho que é mais ou menos indiscutível, que é prometido que vai vir algo, um dia. Um dia vai ser refeito. Um dia esse sofrimento vai acabar. Um dia, e vai ser lá na frente, mas por enquanto não. E aí é o tempo de tirar o povo do Egito, é o tempo dos profetas, é o tempo do reinado de Davi, construção do templo, definição de liturgia, né? Enfim, sacrifícios, que ele vai ensinando tudo isso. Os judeus não pegaram que foi por meio da encarnação do Verbo no sim de Maria que a plenitude dos tempos chegou. Por que eles não pegaram? Posso fazer algumas perguntas? Quais trechos do Antigo Testamento falam de diabo? Quais trechos do Antigo Testamento falam de ressurreição? Quais trechos do Antigo Testamento falam de que o Messias que viria seria alguém de origem divina? Nenhum. Do ponto de vista de... Ou poucos, dependendo da pergunta que eu fiz aqui. Nossa lupa cristã olha e relê. Da ressurreição tem... Qual? Cita um da ressurreição? E cuidado, porque dependendo do que você citar, vai ser de origem grega. E aí não serve para os protestantes. Mas eu tô cagando pros protestantes. Mas que... Não, só vou começar com o judeu aqui agora. Entendeu? Vai depender do judeu. Pronto. Tem isso, também os protestantes aceita. não aceitam os textos gregos? É um dos motivos pelos quais eles colocaram para fora 7 livros, né? O livro da sabedoria, por exemplo, eles não têm. Então, quer dizer, nenhum trecho ou poucos, a depender do caso, a essas perguntas que eu acabei de fazer. Não há menção à ressurreição no sentido claro e estrito no Antigo Testamento. Não obstante, Paulo fala lá que ele ressuscitou conforme as Escrituras, mas acha o trecho da Escritura que fala de ressurreição. Você tem alusões, o livro de Jó, o livro da sabedoria, ao despertar-me cessará a vossa presença, mas no sentido, uma crença na ressurreição. Tanto, isso é verdade, que os saduceus não criam na ressurreição. Acho que tanto que eles vão até Macabeus. Jesus... Não. Rezar pelos mortos, mas não no sentido de uma ressurreição no sentido estrito. Como nós cremos, não. Tanto que os saduceus não criam na ressurreição e eles vão até Jesus com uma piada. Eles dizem para ele assim, uma mulher tinha um marido, aí morreu. Tinha outro e morreu. Tinha um terceiro e morreu. Aí 7 e morreu. Na ressurreição ela vai ser esposa de quem?
Porque para o judeu raiz... Mas para esses já são os que criam em ressurreição. Não, se ele os fa- perguntou na ressurreição. Não, mas é o que eu estou dizendo, eles não criam e eles levam essa ironia para Jesus. Eles falam, como é que você vai justificar essa ideia da ressurreição, considerando, por exemplo, o casamento? Porque para o judeu, no Antigo Testamento, não tem essa ideia da promessa de uma vida futura, não é? Abraão não quer ser ressuscitado. Ele quer Isaac, porque ele vai continuar vivendo em Isaac. Não tem crença no Antigo Testamento hard e em vida após morte, não é? Sim, sim. Aí, Morreu, acabou, velho. O judaísmo antigo não acredita nisso. Aí depois vai se amadurecendo, a esperança da ressurreição. A promessa é projetada no mundo na ressurreição só ali através dos textos da sabedoria, já muita influência de cultura grega, né? Porque no Antigo Testamento não, ninguém quer ressuscitar no Antigo Testamento, não voltar para esse mundo. Para quê? Para ficar atravessando deserto? Ninguém quer isso, não é? Agora No Antigo Testamento. Pasmem. Quando a gente fala de Pentateuco, que é os primeiros livros da Bíblia lá, tipo, é um bloco de livros, né? Os 5 primeiros livros da Bíblia. Isso aí, tipo... Que é a Bíblia judaica. As outras coisas para os judeus são escritos. Nós católicos canonizamos. Para o judeu, não. O núcleo, a Torá, são os 5 primeiros livros. É o que Moisés deixou para nós. As outras coisas são os neviinhos que tu vim. Neviinhos são os profetas, que tu vim são os livros históricos e outras coisas que você quiser colocar. Salmo, Cântico dos Cânticos, sapienciais. Você pode colocar o que você quiser. Mas o núcleo da Bíblia judaica é a Torá. Isso que é, o que vale mesmo é a Torá. O resto é a interpretação. Né? Tá, mas... um rabino Akiva toma uma cerveja lá, aí coloca o Cântico dos Cânticos, aí deixa colocar. Bota essa poesia. Coloca essa poesia, faz o que você quiser. Agora o núcleo, não. O núcleo é o 5 primeiros. E o Antigo Testamento tem essas partes, né? Tem a parte do Pentateuco e tem os outros Isso, livros. né? E no Novo Testamento também é dividido assim? Nós dividimos com um pouco, com contornos um pouco... mais... são os evangelhos e as cartas. Né? No caso do Antigo Depende Testamento da você tem forma que menos você quer. variedades de gêneros literários do que você tem no Antigo pode Testamento. dividir de algumas formas conforme for a necessidade. Dependendo do ponto de vista, você pode Claro. incluir até Atos dos Apóstolos junto com os evangelhos. Claro. Dependendo da divisão que você quer Claro, propor, que é né? um livro só, né? Atos e Lucas, né? Mas no Antigo Testamento a coisa, ela... tem menos gêneros literários, tem menos opções. O Antigo Testamento tem muita confusão. Então, quer dizer, você tem gêneros literários Leônidas, tem que parar com essas confusões. que inclusive, entram em contradição entre si, velho. Né? A teologia de um livro de Jó é um murro na boca do estômago, da teologia, por exemplo, do livro do Deuteronômio. Deuteronômio se você fizer tudo direitinho, tudo bonitinho, você vai ter bênção e graça na sua vida. Jó diz, eu fiz tudo isso desde sempre, estou aqui, ó, ferrado. Então você coloca um livro diante do outro, é uma oposição terrível. Mas pensando de vista na Bíblia da CNBB, puxar a sardinha lá pro CEO da empresa. Com certeza. Beleza, então, do ponto de vista da Bíblia CNBB, Bíblia Católica. Os blocos, pra gente, é os... O que você falou, Pentateuco, Sapenciais... Isso, você vai ter ali, né? O Pentateuco, depois você entra numa série de livros históricos, aí você tem ali Jó no meio do caminho, depois você tem os Salmos, depois você vai... do Salmos você tem os Sapienciais, os Proféticos, e aí vai o Novo Testamento. Tá, e aí, pensando na Bíblia... Do contexto histórico, o Antigo Testamento e o Novo Testamento foi escrito ao mesmo tempo? Não, com certeza não. A escritura do Antigo Testamento, nós estamos dizendo de um influxo aí de uns 1.700 anos no mínimo. Não, considerando que o sim. momento mais denso de produção é quando o povo se ferra na Babilônia. Porque eles chegam lá, o que eles são? Um pessoal que tem umas casas de adobe, sem história nenhuma, algumas tradições orais, e vem a Babilônia com escritos, com deuses, com panteão. E aí que o capeta entra, né? É aí que o demônio entra. Até esse momento não se cria em anjos, demônios, Invenção não da burguesia. É invenção da burguesia. Claro, aí começa a ter essa sistematização, né? O judaísmo mesmo é uma coisa do século VI. Os textos que nós temos, a grande maioria deles, foi escrito depois do século VI. Antes disso, você tinha rudimentos de textos, pequenos trechos, né? Não tinha esse negócio de Adão e Eva, não tinha nada disso, não. Adão e Eva vem depois da Babilônia. Esse negócio de serpente, aquela coisa toda, isso é depois da Babilônia. Século VI, já tinha passado Abraão, Moisés, aquela coisa toda. Aí você retroage, né? Você olha para a história antes, pega aqueles trechos e vai enchendo eles de narrativas, histórias e por aí vai. E quem escreveu os livros do Antigo Testamento? Aí depende. Há geógrafos diversos. Antes se tinha alguns acordos, por exemplo, com relação a Moisés ter escrito o Pentateuco. Hoje não mais. Acho que ninguém crê nisso. Então, mas é uma boa pergunta, por exemplo.
a gente tem um ponto zero, sei lá, tem um ponto menos 10 aqui, aí fui carregando, cheguei aqui, ó. Como assim, de aposto num princípio do Decágono. Porque ele escreve na pedra. E era um dos processos de escrita daquele período que era duradouro. Mas eu vou te fazer uma pergunta provocadora. Por exemplo, quando os romanos invadem o templo de Jerusalém, onde estava a arca? Onde está a arca hoje? Isso. Então, possivelmente, na falando verdade, a arca da aliança, onde estão os 10 mandamentos. Então, é que é bem provocador. Indiana Jones É tem que falar possível pra que ela nós, nunca hein, tenha pelo amor de existido Deus. como a gente imaginou. Quem escreveu posteriormente é que falou disso. Pode ser. Porque onde é que estão essas tábuas? A Bíblia vai dizer que Jeremias, né, antes da abominação da desolação, esconde ela e ela é engolida por uma rocha. E está lá. Mas Parece a lenda da Pedra Branca, né? Parece. no tempo de Jesus, por exemplo, tem o Santo dos Santos, mas não se fala de arca. De fato. Pois é, são provocações. Mas não tem aquela passagem que alguém vai tocar na arca para tentar ajeitar ela Mas e são morre todas fulminado? posteriores. Esses trechos todos, em sua grande maioria, eles foram escritos no século VI e depois. Né? Será que tudo se perdeu na primeira queda do templo? Não é que tudo se perdeu, que não tinha, Bruno. Quando o templo de Jerusalém é destruído pela invasão da Babilônia, não tinha esses textos, não. É só quando Israel está voltando do exílio da Babilônia, 538 mais ou menos, é que Israel traz textos escritos. Mas como é que você falou então que durou 1.600 anos toda a escrita? É porque nós imaginamos que ali antes de Abraão você tinha algumas tradições orais, alguma coisa começou a ser escrita, aí tinha uma ideia de Moisés, uma ideia dos reinos de Davi, por aí vai, mas nada muito sistematizado. No exílio que aí se escreve os textos. É o grande período produtor de cultura, é o período do exílio da Babilônia. Antes disso... Então, antes disso, eles não tinham escrita? Não tinha escritos, não. Você tinha textos pequenos e muita coisa ligada à oralidade. Você não tinha Davi, isso tudo é coisa que veio depois do exílio. Esse grande rei, né? Quase Afonso Henriques, essa coisa gloriosa que uniu o povo. Não tinha nada disso, não. Na Babilônia que eles começam a escrever, retroagindo, né? E, inclusive, você vê, por exemplo, e por que se chega a essa conclusão quando você trouxe uma expressão muito bacana das fontes, né? Por exemplo, quando aqueles 3 anjos, ou Deus, né, que não fala anjo, aqueles mensageiros, vão até Abraão e encontram Abraão lá no carvalho, lá, meio aquele dia, né, aquela coisa meio pós-almoço, né, barriga cheia de feijoada. Querendo fazer a cesta. Isso, né? a cesta. Aí se diz que Abraão, no princípio da hospitalidade, os chama para sua casa. E ele vai até Sara e fala assim: cozinha um pão, e esse pão tem que ser com a flor do trigo. É um dos indícios de um texto extremamente posterior. Por quê? Porque deveria ser de um trigo puríssimo o pão servido no templo. É impossível que Abraão tenha dito isso. Entende? Porque não eram, imagina, 1.700 anos. Mas quem escreve para dizer, já que é um pão servido para Deus, tem que ser um pão sagrado. Sim. Entendeu? Então tem vários trechos da Escritura que são assim. A maneira com a qual você... Porque a gente se perde no detalhe, né? Quando o autor coloca ali algum pequeno detalhe, aí você saca. Isso aqui não é antigo, não. Claro que não, ué. É como se a gente colocasse Pero Vaz de Caminho, contasse uma história dele mandando uma mensagem de WhatsApp pro rei de Portugal. Aí você coloca assim: Pero Vaz de Caminho mandou um WhatsApp pro rei de Portugal. WhatsApp? Como assim? Não tinha isso? Aí você vai vendo quando é uma tradição muito antiga. Não. Tradições muito antigas, por exemplo, o que eu diria que é um núcleo muito antigo? Determinadas coisas relativas, por exemplo, aos 10 mandamentos. Moisés, ao que tudo indica, uma tradição muito antiga. Deixa eu ver mais o que. A ideia de uma monolatria, a ideia de uma relação com a terra, os filhos de a gente Jacó. Tá falando mais do ponto de vista de doutrina, né? O que era mais um entendimento, um consenso, né? Isso, doutrinário judaico. Isso, Esses são consensos. Sim. Né? A ideia de Jacó, por exemplo, essa ideia de 12 tribos, ao que tudo indica, é muito mais antiga que Davi. Essa ideia de que alguma coisa aconteceu, uma revolução lá de escravos no Egito, que esse povo saiu fugido e que tinha lá 12 tribos, isso é muito antigo. Isso é muito antigo.
Agora, Davi, não. A própria estruturação da Mas sociedade, Davi existiu né? de verdade? Ao que tudo indica, sim. Davi, você tem bases históricas muito interessantes e Mas arqueológicas. não foi isso tudo que se diz na Não, Bíblia. Davi, Até hoje sim, não é, Moisés, sim. Agora, Abraão... É isso. cheio de piada. Mas Davi, possivelmente, sim. Agora, Abraão, ao que tudo indica... Abraão não existe. A mitologia. Vamos dizer assim, uma mitologia, mas entendendo no sentido amplo. Mitologia não é mentira, não é falseamento. A mitologia significa ter ali uma base histórica, um horizonte factual, a partir do qual se desenvolveu uma narrativa. Agora, o mito costuma ser mentira, tá? O mito... Ai. Assim como alguém que gosta dos pobres e tira férias em ambientes controlados Não do sou. exército. Também é Não mito, sou. né? Não? Eu acho que é um pai totêmico também, eu acho. Hoje vão ficar felizes comigo e dizer o padre Samuel voltou à direita. Eu não sou nem direita, esquerda, sou direto. Mas aqui, só voltando lá na Bíblia então. Chegamos a uma coisa que não foi tudo escrito ao mesmo tempo. Não. Beleza. Mas é a partir do ponto que nós temos uma Bíblia, tipo, beleza, aí surgiu a ideia, vamos juntar o que é mais antigo com o que é mais recente. Não surgiu uma E aí ideia. vamos fazer uma obra Mas de peraí, literatura. deixa eu só voltar aqui um Claro. instantinho. Abraão, Guarda essa pergunta aí. Porque eu acho que Abraão é uma coisa muito importante, porque é a partir de Abraão que se desenvolve as três principais religiões. Claro, mas Abraão é muito, ao que tudo indica, é um epônimo. Ele não representa um indivíduo, mas um influxo migratório. Então, quando você olha análises arqueológicas, começou a dar confusão lá na área da Mesopotâmia, né, entre os rios, Tigre e Eufrates, aquela coisa toda. E geralmente a revolução acontece motivada pelo quê, Davi, na história? A revolução? Geralmente, o que leva o pessoal a querer revolucionar, migrar? O que acontece? A influência dos Estados Unidos? Não tinha, né? Faz sentido também. Faz sentido. Mas geralmente o que acontece? O que motiva? Período de carestia. Então, possivelmente, nós tivemos uma carestia na região ali do Tigre e Eufrates que ocasionou uma migração de povos. E é nesse contexto que a gente tem o surgimento dessa ideia de Abraão e por aí vai, entende? Então, muito possivelmente, ele não foi uma pessoa, mas um movimento migratório de Deus, aí podemos incluir aqui agora a revelação, que quis se comunicar aos patriarcas e às matriarcas, para iniciar ali a revelação, que é uma coisa única na perspectiva das religiões antigas, né? Nós não temos uma religião antiga revelada, tal e qual nós temos o judaísmo. Isso é uma coisa, vou chamar antropologicamente falando, uma invenção judaica. Então, no caso, essas três principais religiões emanam de um movimento migratório. E, evidentemente, os muçulmanos, com todo respeito. Mas, Pelo amor de Deus. Com todo respeito a Allah, pelo amor de Deus, quem sou eu para falar de Allah? Mas assim, Allah. entendeu? 600 anos depois de Cristo. Surge bem depois. O judaísmo, um fenômeno antigo, depois o cristianismo, 600 anos depois de Jesus é que surge. Os muçulmanos que estão nos assistindo, claro. estão nos assustando, né? Que ato falho maravilhoso! Nós falamos então das escrituras do Antigo Testamento e do Novo. E aí, quando que surge então essa ideia de vamos ter um livro, uma obra literária para falar de todo o histórico da religião? Então, essa é uma consciência que vai amadurecendo aos poucos. Para dizer assim, muito, muito en passant, nós temos 4 princípios da literatura antiga. Primeiro é o princípio da antiguidade, quer dizer, aquilo que tem tanto mais valor quanto mais antigo é. Então, se é uma tradição oral, se é alguma coisa que nós estamos recebendo aqui dos nossos avós, então é importante, porque é antigo. Só que, além de ser antigo, tem que ser conservado. Então, eu vou fazer todo o possível para conservar aquilo que eu recebi dos meus pais. Então, a ideia, por exemplo... É a Covid. Tô brincando. A ideia é de conservar as tradições, de ter ciclos, ritos e por aí vai. Só que não basta conservar, tem que ser atual. E é aí que mora a questão da atualidade. Porque se é atual, nós vamos começar a ter tradições conflitantes. Porque vai se somando coisas, porque o meu irmão foi para uma direção e eu fui para outra, então nós vamos conservar uma parte, mas ele vai desenvolver aqui e desenvolver lá. Mas como tudo é antigo, tudo tem que ser conservado e tudo tem que ser atual, então vai permanecer as coisas juntas. Então, hoje em dia, quando nós temos, por exemplo, 2 versões diferentes, a gente elimina uma ou outra, chegamos num consenso. Para o mundo antigo, não. É antigo,
tem que ser conservado, tem que ser mantido em atualidade. Então você começa a ter tradições que vão se acumulando, e aí depois se desenvolve da fala para a escrita, e aí é nesse influxo que nós vamos tendo a escritura dos textos, né? A sistematização dos textos. Aí vai ao quarto princípio da literatura antiga, que é a economia, que aí está ligado ao material que nós vamos usar para conservar isso. A pedra, aí depois a pedra vem o papiro, e depois o papiro vem o couro de animal. O pergaminho, que é a questão de origem animal, entende? Então, para você entender o processo de constituição da Bíblia, tem que passar por esses 4 movimentos comuns à literatura antiga. O antigo é importante, tem que ser conservado, mas ele é mantido em atualidade, portanto, haverá versões que vão se somando, e nós temos que pensar bem como é que nós vamos conservar isso, porque os nossos materiais são escassos e caros, né? Esses são os princípios básicos. Então, mas do ponto de vista histórico, a gente tem uma primeira Bíblia, digamos assim? Nossa, deixa eu ver. Provavelmente você deveria ter uma biblioteca com vários rolos, né? Eu imagino o próprio isso. termo Não, Bíblia. Na verdade, nem biblioteca, porque esse livro. povo não tinha nem casa e era nômade, não quiseram levar nem porco, porque dava trabalho, quanto mais levar a biblioteca. Mas textos mais. Então por isso que eles não podem comer porco? É só porque não levava porco? É porque uma base antropológica, é claro. O porco anda muito devagar, junta muita doença. E não Mas pode tem a ver ficar com aquela- pegando sol. Entendeu? Tem isso? Exatamente. Mas você vê com aquela passagem lá dos demônios nos porcos também? Aham. Não tem a ver com isso, não? Há ligações. Então, Isso. ali o evangelista está fazendo uma releitura. Ele está se utilizando, daí o princípio, olha, de uma certa conservação, de uma crença antiga. Os porcos estão associados a essa coisa meio incontrolável, aquela coisa toda. E ele lê a expulsão dos demônios nessa perspectiva. Porque quem vai ler aquele evangelho vai entender muito bem que o que está vindo agora de novo em Jesus está em comunicação com o antigo. Os porcos não são bem vistos, coitado do bacon, né? Então agora Jesus está expulsando os espíritos para os porcos. É mais uma coisa simbólica, né? Mas aí entenda que simbólico não quer dizer que não tenha acontecido. Quer dizer que o autor coloca de uma tal maneira que fica fácil de entender o sentido. Entendeu? Nós nunca vamos chegar à base factual histórica para saber exatamente o que aconteceu. Mas tem uma base Porque factual. eu fiquei na dúvida. Os caras não podiam comer porco. Aí os demônios entraram nos porcos. De onde são esses porcos, então? Se eles não podiam comer porco. Não, mas na verdade é uma região pagã, né? Olha, é por isso que eles ficam putos com Jesus. Porque Jesus é judeu. Aí está atravessando um território pagão. Vem um espírito impuro, né? E aí possuindo a pessoa. Aí Jesus manda o espírito ir para os porcos pagãos. Tanto que o trecho diz que eles mandam Jesus embora de lá. Deixa o nosso bacon aqui. Vai lá comer suas ovelhas, deixa o bacon. É a ruindade, né? Entendeu? Então, eles ficam putos com Jesus, entendeu? O cara tá aqui atravessando nossa Por que área. Jesus não mandou os espíritos encarnando numa pomba, num bicho que não tem muita relevância? Mas pomba é chato mesmo, né? É Pode ser. rato. Exatamente, né? Então, quer dizer, é um processo contínuo, né? De amadurecimento, de desenvolvimento dos textos. É um processo contínuo. Onde a ordem não é cronológica. Muito possivelmente, quando você lê, por exemplo, trechos do livro do Gênesis, você pode estar dizendo de coisas muito mais recentes do que imagina, né? Então, tem trechos muito mais antigos que estão posteriores, né? Posteriores. Eu não me lembro aqui exatamente qual é o livro mais antigo do Antigo Testamento, eu estou na dúvida se é Jó, alguma coisa assim, mas eu sei que não coincide com o Pentateuco. O livro, assim, que já foi escrito mais ou menos nos moldes do que a gente tem hoje. Né? Sim. Certamente não é o Pentateuco nem os profetas. E os livros estão em ordem cronológica? Não, com certeza não. Mas numa organização Vai e mais ou volta. menos didática, né? E do ponto de vista eu diria, também com critérios que variam. Primeiro de importância, por isso que o Pentateuco vem antes, e porque ele diz das origens, daí Gênesis, né? Os livros que... Mas não só, né? Hã? Mas não só. Uhum, pode falar. Eu entendo quando a gente olha para Gênesis, de onde veio, mas a gente tem muitas bases ali, né? Em Levítico, Deuteronômio. Isso, são origens do povo, meio que... né? E por aí vai. Porque os nomes que nós damos na nossa Bíblia, nossa tradução, eles seguem aquilo que a tradução é do grego. Quanto para os judeus é o hebraico. Então, para os judeus, por exemplo, não é Gênesis, é Bereshit, quer dizer, no princípio. Então, os judeus... E nós fazemos isso ainda hoje nos documentos da igreja. Né? Exatamente, entende? Você pega a primeira frase e dá um nome ao documento. Esse era o critério dos judeus. Nós, influenciados pelos gregos, o nome é um resumo.
Por que é Gênesis? Porque é início. Por que é Êxodo? Porque é caminho. Por que é Deuteronômio? Porque é uma releitura da primeira lei. Por que é Números? Porque é o momento que o povo cresce, entende? A gente já coloca o nome numa perspectiva grega romana, né? Agora, pensando do ponto de vista litúrgico, não sei se tem a ver. Por exemplo, a primeira leitura é sempre uma leitura de algo do Antigo Testamento. Claro. A segunda leitura do Novo. A segunda, Quando a gente não trabalha no tempo pascal, né? Não, a segunda sempre é do Novo. A primeira que pode ser do Novo também, no tempo pascal. Mas basicamente a primeira leitura nos domingos ela é do Antigo Testamento. Porque é o Deus de Israel que fala pelos profetas. O Salmo significa o esposo que disse à esposa, e a esposa irá repetir. É a comunidade que está dizendo. Sim. Então, é um trecho que vai ecoar o que foi dito na primeira leitura. E no caso do domingo, há uma segunda leitura, geralmente, do Novo Testamento, com um trecho nada a ver, o que dificulta pra gente falar sobre né? É isso que eu ia falar. Esses textos são interligados de alguma forma? Tem alguma temática? No domingo. Antigo Testamento, Salmo e Evangelho estão casadinhos. A segunda leitura é porque a gente tem que ler, então vai colocando de acordo com... Entendeu? Deixa eu ver que combina aqui. A segunda leitura, não. Né? Mas a primeira leitura... O Salmo e o Evangelho no domingo são sempre muito casadinhos. E durante a semana, nós vamos fazendo leituras num ciclo bienal. Sempre no Antigo... intercalando Antigo e Novo Testamento. Então, você vai ver assim, é um ciclo bienal que vai intercalar Antigo e Novo Testamento. Uma crítica que eu vou fazer aqui... Na verdade, eu vou começar por uma sugestão. Bíblia, não, porque é São Jerônimo que... uma sugestão, mas ao mesmo tempo uma crítica, né? O que norteia e que, na verdade, traz o ponto central, do ponto de vista litúrgico, por favor, litúrgico, não estou falando de estudo bíblico aqui, mas litúrgico, é a aclamação ao Evangelho. É aquela frase pequena que depois que a gente fala aleluia, aleluia, aleluia... Tem um incipit ali. Tananana, aleluia, aleluia. Esse tananana, ele é fundamental para a gente entender qual que é o centro que a igreja quer propor que a gente reflita naquele dia de celebração. Só que isso... Aí entra a crítica, né? Bom, você está querendo aprofundar, ler em casa antes da missa, depois da missa, estudar com seus filhos, estudar em família, que seja. Cara, dá uma olhadinha com muita atenção na aclamação ao Evangelho. E se você for alguém que trabalha na liturgia da sua comunidade, pelo amor de Deus, não canta uma frase aleatória só porque é bonita todas as missas. Ele é uma chave de leitura. Aleluia! Porque... Nem pode, que eu descobri depois que a música... Mas por exemplo, alguns que não tem lugares... problema, a gente usa bar, ué. Eu nunca parei pra reparar isso, mas... Sei lá, aqueles mais comuns, sei lá, a minha alma abrirei. E aí tem igreja que leva isso o ano todo. Mas não é adequado, porque esse incipit é a grande chave de leitura do dia. Por exemplo, se o incipit tivesse assim, aleluia, 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 oxalá ouvisses hoje a sua voz, não fecheis os corações como em Meriba. É a chave de leitura. A primeira leitura vai ter falado de algum barraco de Deus no Antigo Testamento do deserto. O Salmo vai estar falando que a gente tem que escutar. E o Evangelho vai ser Jesus brigando com alguém porque não está querendo dar ouvido para ele. Então, isso é a chave de leitura. Entendi. Sempre. Então, antigamente cantava muito aquela quando estamos unidos. E aí mas assim, são músicas, então, né? Não é bem a chave. Aí você trouxe uma coisa muito interessante. Uma coisa é uma música, outra coisa é um canto litúrgico. O canto litúrgico deve ecoar a palavra. E ele é uma chave de leitura. Ele tem que corroborar, tem que ser uníssono, tem que ecoar aquilo que está sendo dito na palavra. Uma introdução musicada, né? Como se fosse uma chave de leitura e um eco. Na dúvida, eu canto só aleluia, é isso, né? Repita aleluia. É uma palavra universal. 50 vezes e boas. Se a gente for fazer um programa de liturgia, vai ter muita musiquinha aí que... Nós podemos organizar isso. Vários glórias, né? Que não... Agora, para finalizar então, tem alguma parte do... Tem alguma parte da Bíblia? Um cara broxante, né, cara, esse Marcos. Deve ter uma pergunta aí, Marcos. Traz uma pergunta pra nós aí. Marcos tá muito chato, ele tá querendo ir embora. Aqui, ó. Nós temos, mas... Vai ficar pro próximo, né? Você, não sei se você tá em casa, percebeu a mesma coisa que eu. Davi tá com ciúmes, porque quando o Marcos faltava, Davi tava como coordenando esse negócio aqui. Uma hora. Isso tem cara... Quem tava com Quando a saudade esquerda sai do poder, ela critica, ela quer voltar ao poder, mais ou menos. Se percebeu isso também, deixa aqui embaixo nos comentários. Meu mandato, somente 40 minutos. Davi
Uma hora, por favor. É um governo perdulário, né? Não tem teto de gasto, tem arcabouço fiscal. Vou reclamar que ele tá saindo do Aí tema. que os juros vai lá pra cima, fala que a culpa é do Roberto Campos Neto, né? Adoro. Às vezes. Aquele sujeitinho lá, é assim que ele fala. Aquele sujeitinho lá, gosta de... Mas tem alguma parte da Bíblia, então, que vocês mais gostam? Do Antigo ou do Novo Testamento? Mas isso aí, Davi, Cântico dos Cânticos? Eu gosto do índice com aquelas siglazinhas. É só aquilo que eu gosto mesmo. A página, né? Ecles, é difícil saber o que é uma coisa Eu ou outra. adoro Né? aquele tanto de siglas. Eclis, né? Mas eu acho que tem uma parte que eu uso assim muito, que eu, inclusive, vocês aí de casa que tem aqueles parentes chatos que gostam de visitar final de semana, coloca Jó 38:11 assim no portão. Aí todo mundo vai lá procurar na Bíblia. O que é Jó 38:11? Está lá escrito, Deus falando para Jó: até aqui chegarás e daqui não passarás. Perfeito para aqueles parentes chatos. Põe no portão, ele não aparece mais nunca mais. Adoro essa parte. Mas assim, falando sério agora, né? Uma brincadeira. Eu gosto muito da passagem do Vale dos Ossos. Eu acho bonito. É uma passagem do muito exílio, né? Um povo que tem que voltar em Isso é qual frangalhos para fazer Isso invasão é de terra de novo. Ezequiel. Eu Os acho ossos muito secos. bonita essa parte dos ossos. Ciente de carne, né? É de um povo que está em frangalhos e tem que voltar para a terra prometida. É muito bonita mesmo, né? Eu acho. Ciente de carne, né? Eu, particularmente, o trecho preferido das Sagradas Escrituras, eu diria, Abraão. Acho que Abraão é fascinante, né? Essa ideia de sair, esse Deus que se torna amigo de Abraão, que é sensível às dores dele. A paciência de Abraão, para mim, é a personagem que mais fala ao meu coração na Bíblia, até mesmo porque não tem nada a ver comigo. Abraão, um cara muito parcimonioso, muito... você vê, né? A mulher dele manda nele, né? Não que seja um problema a mulher mandar no marido, quer dizer assim, ele é um cara que meio assim, né? Então, Largadão. Para onde o vento tocou, ele vai. E aí, e mais do que para onde o vento tocou, ele vai, ele sobre insuflar as velas para o grande vento levar. Ele é uma chegou escola até de nós. fé, né? Ele é uma escola de É uma fé. escola de fé. No sentido de docilidade, de um cara bem resolvido consigo mesmo, de um cara que não tem medo de mudar, que se desinstala. Abraão, olha, o Pablo Marçal, né, que é aquele cara aí, coach, ele tinha que aprender com Abraão. Porque Abraão topa tudo e ele é um cara, tipo assim, dá vida a trabalho para Deus. Moisés também, chega uma hora que Deus cansa com Moisés. Você não vai entrar na terra prometida, você vai ficar aqui. Agora Abraão não. Ele é um cara que, em posse de si e sem dissimular, ele está sempre presente para dizer: eis-me aqui. Ele suporta a incompreensão da mulher, ele administra a briga de Sara com Zéfora, ele tem paciência com Isaac, ele oferece o sacrifício no momento que precisa oferecer, ele dá conta de Ló, que é um sobrinho que ele tem, que todo lugar que passa faz merda. Ló fala com ele: eu quero metade, e ele fala: fica com a parte melhor. Então, assim, é um cara fantástico. Acho que Abraão fala muito do meu coração, além de ser um amigo de Deus, né? Então, assim, você vê que ali tem uma relação de amizade mesmo que ele vai criando com Deus ao longo da narrativa. E você, tem algo que você gosta mais? Cara, isso é muito difícil, mas eu vou trazer o que mais me vem à mente, né? À luz de São João Paulo II e a Teologia do Corpo, que é com as duas narrativas, né, da criação do homem em Gênesis 1. São lindas, né? As duas perspectivas lá no início de Gênesis. Me falhou qual capítulo, né? Mas o Evangelho... Livro, capítulo e versículo é protestante. A gente fala por alto. Católico fala por alto. Tem uma parte da Bíblia. Faça tua parte, eu te ajudarei. E uma folha cai da árvore sem a permissão de Deus. É isso. Católico é isso, entendeu? Se sabe versículo, não é católico. Se decorou, não é católico. Vai ler Tebe, Ferreira de Almeida, entendeu? Nosso negócio aqui mas quando falam, né, que vão questionar Jesus, assim, tá muito vinculado uma coisa na outra. Vão questionar Jesus sobre o divórcio, e aí Jesus vira para aqueles que o questionam e responde: mas no princípio não era assim. E a partir disso, São João Paulo II desdobra todo o que é o sentido da vida, do matrimônio, do celibato, dessa união com Deus, que é maravilhoso. Eu diria que por me tocar, né, e eu só sou casado por causa disso, inclusive, né, por causa da Teologia do Corpo, eu diria que é o que mais me marca, assim.
São trechos lindos, né? A ideia, o relato da criação, quando fala, né, do homem formado no barro, da mulher que é tirada da ticela do homem para ser exerque negro, estar do lado dele como um auxílio. É lindo quando você vai aprofundando os textos, né? Muito bonito. Que pena, né? Amém. 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 Você não tem, não? Ah, é verdade. Ah, é você, né? Antes do amém, fala aí. Antes do amém. A parte que fala que o galo cantou? Não. Ou que Herodes é uma raposa, um idiota? Jamais. Eu gosto do Novo Testamento por causa das parábolas. As sério? parábolas eu acho que são de fácil entendimento, são fáceis para trabalhar. E aquele negócio Qual delas te fala mais ao coração das parábolas? Eu gosto daquela do semeador. Eu sei que ninguém me perguntou, mas eu gosto daquela do Sim, é semeador. uma boa. A do semeador. Coisa agrária, reforma agrária, vocês gostam dessas coisas? Com certeza, né? Aquela Entendi. cai no Aquela mundo do Não espinho. vos preocupeis também. Sério? A cada dia basta o seu mal. Se bem que essa não é parábola, né? Esse não é. Tem Não, do- mas assim, dos esse lírios do jeito campo, de né? Jesus Se até- falar, né? No sentido de fazer alusões com a terra, trazer exemplos didáticos, isso é muito bonito Sim, mesmo. eu acho isso bem poético, assim. Ele fala, você não entendeu? Pera aí que eu vou desenhar pra você. É mais ou menos E é isso. sensível, né? Sim, é Dem- pra todo mundo entender. Eu só nunca entendi aquela parábola das noivas que levam o azeite, umas bebem o azeite. Não, queima o azeite antes. O que você não entendeu dessa Eu não parábola? entendi, foi nada. Esperar Falei, o que tem a ver? o Por que, esposo, que o cara vai casar com tanta esposa assim, ao invés de escolher uma? Eu não entendi. É porque o Deus do Antigo Testamento não era monogâmico, ele era poligâmico. mas são cenas dos próximos capítulos. Mas o noivo é monogâmico? Mas ali não necessariamente é a mulher que vai se casar com ele. Podem ser as amigas que acompanham o cortejo nupcial. Né? Não fica São as aberto. madrinhas. As madrinhas. Né? Que fica aberto, porque fala que são virgens. Uma coisa raríssima de encontrar. Várias virgens no casamento é uma coisa que eu não sei como é que achou fácil. Né? Geralmente nem a noiva é. Enfim. Mas o fato não fala que eram noivos, falam que eram virgens, né? Amém, né? Amém. Nesse programa, nós falamos do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Como que a vinda de Jesus na história da humanidade transformou completamente a história da salvação. Eu te garanto que você der um like nesse programa, se você compartilhar com seus amigos, vai ajudar a transformar muitas pessoas e também o nosso programa. Deixando seus comentários, você nos ajuda a fazer um programa cada vez melhor. Valeu!